Então, O, o oi, Frank, o Frank só fez uma pergunta aqui. Ele fala. falou que qual é a chance de uma família ser toda autista? Ele fala porque acredito que é um caso aqui que nasceram 5 autistas na mesma família. Ele queria que você falasse um pouco sobre isso. 100% de chance. Eu atendo famílias assim. Qual é a grande questão? É que os pais só perceberam no espectro quando os filhos nasceram. Então, isso existe demais. Eu atendo 3 crianças atípicas, né? 3 irmãos eu atendo. E quando você olha e conversa com a família, a mãe, ela fala, meu Deus, como que eu não me percebi? Por quê, gente? O que a gente percebe é que essas características, no passado, elas não eram tão latentes como ela é hoje. Então, é por isso que o diagnóstico tardio, ele é mais difícil, porque a gente precisa entender essa pessoa desde a infância. E às vezes não tem, né, o pai ou a mãe, ou eles nem perceberam. E quando você vai fazendo a anamnese, que você vai questionando e trazendo, e como que era isso, é que a família vai lembrando, ou a própria pessoa. Gente, eu lembro da minha mãe falar isso. Olha que eu tinha medo de gente, que eu chorava demais, que eu era muito intensa, entende? E os filhos estão todos no espectro. Isso acontece demais. Atendo gêmeos, que só um é. Então, né, a gente pensa, porque são gêmeos, os dois têm que ser autistas. Não, eu atendo gêmeos, que só um é. Então, existe essa possibilidade, e é por isso que dá um nó na nossa cabeça, né? Gente, o que é mesmo que causa tudo isso? Por que que todos são? E aí eu falo, toda família que tem uma criança, eu falei lá no início, toda família que tem uma criança atípica, um dos dois está no espectro expandido, ou fenótipo ampliado, que nós chamamos. Que tem características, mas não tem todas. Isso é o fenótipo ampliado ou espectro expandido, tá? Vou lá para o meu TDAH. Meu TDAH, que um dia estava lá no ranking, no topo, número 1. Vocês devem lembrar, né, na adolescência de vocês, que tinha muitas crianças, né, com TDAH. Muitas crianças. E aí, o que que aconteceu? Por que que diminuiu? Né? O que está acontecendo? Por que está piorando? Então, o TDAH, há uns 10 anos atrás, nós dividíamos, né? O TDA e o TDAH. Não existe mais isso. O DSM-5, que é a nossa última atualização, colocou tudo no mesmo pacote. Então, dentro do TDAH, o nome é esse. Ah, mas eu só sou desatenta. Você é TDAH. Ah, eu só sou hiperativo. Você é TDAH. Ah, eu sou as duas coisas. Você é TDAH. Então, no TDAH, é a falta de uma série de coisas nesse cérebro. Falta atenção, falta concentração, falta controle inibitório, falta essa flexibilidade. É a ausência de milhões de coisas. Por isso que no TDAH existe uma medicação. É para auxiliar, né, esses neurotransmissores aí que não tem. Eles não se comunicam. Então, essa medicação no TDAH, você sempre vai ver, ah, ele toma Ritalina, ele toma Atenta, ele toma Venvance. Por isso, porque não tem. Então, às vezes a gente fala, nossa, esse menino é muito hiperativo. A hiperatividade é a questão motora. Então, você vai ver, quando você conversa com um jovem, um adulto TDAH, eles falam o que sentem, né? Essa dificuldade, eles sabem que tem que prestar atenção, eles sabem que tem que manter sentado e não conseguem. Essa agitação, porque eles não conseguem controlar. Então, assim, eles estão sempre sendo punidos. Por quê? Porque é desastrado, porque corre demais, porque e além de, né, do sofrimento que já causa nele, o outro também traz ainda a punição. Porque não para, principalmente quando não é diagnosticado. Meu Deus, esse menino não para, esse menino não tem limite, os pais não dão educação. Esse menino não espera o adulto falar. A gente começa a dar explicação, ele já fez tudo errado porque ele não ouviu. O tipo, né, hiperativo, impulsivo. Essa impulsividade é gigantesca. E não é porque ele não tem limite, não é porque ele não tem educação. É porque aquele cérebro que eu mostrei lá no início está faltando uma série de comunicações. E o nosso cérebro, ele não funciona só por parte, né? Ele é integrado. Foi assim que Deus fez. E tem a parte que é o desatento.
Então, essa dificuldade de manter essa atenção. Uma pessoa que tem o TDAH e ele é predominantemente desatento, essa aula aqui para ele não serve. Essa aula, para essa pessoa ficar numa aula online, não é o indicado. A dificuldade que tem, porque o desatento, ele precisa que você fale o nome dele. Wellington, tudo bem, Wellington? Wellington, dá um exemplo, traz o nome do Wellington, passa, toca no ombro do Wellington. Porque você precisa trazer. Gente, a atenção, ela não é natural. Vamos lá, o nosso cérebro, você precisa ativar o nosso frontal, é onde fica a atenção. Porque ele está distante. Então, às vezes a gente pensa o seguinte, piscar os olhos. Você pisca sem mandar. A atenção não, você precisa dizer para o seu cérebro, preste atenção. Você precisa, é isso, você precisa ter foco. Você está aqui, ó, na aula, meu Deus, eu quero dormir, eu quero comer, eu quero beber, mas eu preciso ficar aqui. Porque ó, o Elton disse que tem uma prova no final do módulo. Porque eu vou receber esse embaixador lá na minha embaixada. Eu preciso estar atento a isso aqui. Eu preciso pegar informações daqui. O tipo desatento, isso não funciona. Essa memória, você falou o quê? Essa memória de curto prazo, que é essa imediata, que você falou agora, olha, gente, é para ler aí o Salmo 23 e fazer isso. Ele ouviu a primeira parte, o Salmo 23. É para fazer o quê? Conselheiro, é para fazer o quê? Já se perdeu. Já se perdeu. A organização, você passou ali ó, a tarefa. Gente, tem as tarefas né, que vocês passam para casa. Olha, eu vejo que o Jair põe lá no grupo, tem que memorizar o salmo tal, é para fazer isso, é para fazer aquilo. E a organização vai chegar pela metade. Pela metade. Então, requer o quê? Repetição. Essa repetição, anota, faz ali, né? Manda, hoje nós temos WhatsApp, manda no WhatsApp para a família, ajude lá o Wellington com essa atividade, é para sábado, porque ele já se perdeu, entendeu? E o combinado, gente, o combinado é o quê? O sofrimento nu e cru, porque junta a desatenção e ainda junta essa impulsividade, essa hiperatividade. Então, são sintomas das duas coisas. Então, é fácil? Não. E vocês estarão ali com essas crianças, trabalhando, fazendo com que essas crianças, né, se desenvolvam ali na embaixada. Porque uma das questões do TDAH é a baixa autoestima. Porque ele se percebe. Lembra que eu falei que lá no autismo, né, ele não percebe quando ele é deixado de lado. Principalmente quando é o suporte 3, 2, o 1 já percebe. Então, eles têm esse sofrimento. Porque ele sabe que o nome dele é o que é mais dito, ele sabe que ele é o que é mais punido. Então, vem o sofrimento no TDAH. Alguma pergunta, gente, no TDAH? Vocês falaram só lá no TEA. E o TDAH, tranquilo para vocês? Então, eu vou para o TOD. Mais um transtorno do neurodesenvolvimento e a gente está quase finalizando. Acalme o coração. O TOD. O TOD eu já comecei aí com comportamento desafiador. Realmente é um desafio. Aí aqui, lembra que lá no início o irmão falou, né, sobre personalidade, o fleumático, é uma avaliação muito bem feita. Hoje, os especialistas, para laudar tanto o TEA, o TOD, o TDAH, a dislexia, a dislalia, eles pedem uma avaliação que antigamente não precisava. Antigamente, você chegava diante do especialista, dizia suas características, ou do seu filho, da sua filha, e saía laudado. Hoje, a gente precisa de uma avaliação. Por quê? Como que hoje, vamos imaginar que hoje eu estou extremamente agitada. E é esse dia que eu vou para uma consulta. Porque nós temos momentos e momentos. Hoje eu estou mais tranquila. Entende? Então, a avaliação, nós temos ali, né, o Conselho de Psicologia ou de Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia, estipula, são 10 sessões.
São 8 sessões, são 5 sessões, por quê? E isso não acontece seguidas, né? Tem um espaçamento, às vezes é semanal, para que você possa perceber essas nuances, né? Nossa, semana passada, a Silvânia chegou aqui tão agitada. Olha, ela zerou os testes. Na outra semana, nossa, gente, essa é Silvânia. Meu Deus, como ela chegou calma. Olha aqui os testes dela. Entende? Então, você tem que ter ali, né, uma observação que não é só um dia. Então, você vai percebendo esse comportamento, principalmente quando é comportamento. Porque quando é leitura, que você vai avaliar uma dislexia ou uma deficiência intelectual, é diferente. Né? Se a pessoa não sabe ler, ela não vai saber ler hoje, amanhã, enquanto não aprender. Entende? Então é diferente quando a gente pensa nessa questão do comportamento, quando a gente pensa nas emoções. Então, o Todd, ele tem esse comportamento desafiador. A questão dele é seguir as regras. Existe um lugar que tem mais regra do que embaixada? Vocês têm regra para tudo. Vocês têm horário para tudo. Então, no Todd, existe a provocação, prazer de ver o outro sofrer, prazer de irritar o outro. E vocês trabalham com meninos. Menino tem um pavio mais curto. Então, existe uma desobediência frequente. Isso está no Todd. Existe uma irritabilidade que a gente não sabe de onde vem, como que explode nessa velocidade. Sabe aquele acesso de raiva, de fúria, que às vezes você pensa, meu Deus, mas é desproporcional. Por que isso tudo? Só aconteceu isso. Foi só no futebol que o time dele perdeu. Foi só lá na gincana bíblica que ele perdeu. Aí vocês vão lidar, né, com essas características aí. Então, age sem pensar. Ele primeiro faz, depois ele pensa. E você vê no Todd o sofrimento. O sofrimento quando passa aquela impulsividade. Você vê o sofrimento, você vê o arrependimento. Você vê a necessidade que eles têm também de manter, de ser mais firme, de ficar lutando para não dar o braço a torcer. Então, essa baixa tolerância, não gosta de ser contrariado. São conflitos constantes. Silvânia, Eu penso. Oi, irmão. o Rafael Machado mandou uma pergunta, perguntando se o TOD pode ocorrer junto com outros transtornos, como o TDAH e o TEA. Demais. Lá no início eu falei das comorbidades. Então, no TEA, pode trazer como comorbidade. Comorbidade é quando tem duas coisas, né? Então, duas ou mais. Né? Isso é comorbidade. Pode ter TEA, TOD, TDAH, tudo junto, tudo no mesmo pacote. Por isso a necessidade da avaliação. É só a avaliação neuropsicológica ou neuropsicopedagógica que vai mostrar. São essas duas avaliações que hoje nós temos para mostrar tudo que a pessoa tem. Então, nós vamos ter. Você, agora, imagina um TOD no TDAH, o TOD no TEA. E é o que nós temos. E como temos, gente? Vai numa escola, entre numa sala de aula, e vocês vão ver a quantidade que tem. Então, meus amados, esses três foi o que eu pensei. Olha o quanto essas crianças precisam de ajuda. Eles precisam de tudo isso aqui. Isso aqui foi só um pouquinho que eu peguei. E vocês não são esses terapeutas. Tem É o mais básico. uma pergunta, se me permite. Então, vamos lá. Essa turma é boa porque faz muita pergunta, do jeito que eu gosto. Gostando. Boa noite, é a Rebeca. Boa noite, irmã, graça e paz. Em um momento de crise de uma criança que tem TOD, o que podemos fazer para ajudá-la a se acalmar e o que não podemos jamais fazer? Eita, que essas são as perguntas que me fazem lá na escola, quando eu vou falar com meus professores. Gente, a primeira coisa é não tentar conter. Qual é a nossa reação quando você vê uma criança enfurecida? É ir para cima, né? Tentar segurar e conter. Existem algumas técnicas, né, de como conter, abraçando, né, por trás, mas eu não indico, porque eu conheço vários casos, né, de denúncias, né, por conta dessa contenção. Então, o que que a gente costuma dizer? Olha,
Vamos imaginar, vocês estamos aqui todos na sala e o Wellington tem esse ataque de fúria. Ele está arremessando cadeira, falando palavrão. E a turma está fazendo o quê? Assistindo de camarote. Então, o que que a gente fala? Tira a turma. O Todd, ele precisa de plateia. Quanto mais você deixar a embaixada todinha olhando aquele... não é, não é aquele show de horror, né, gente? Mas aquele comportamento que estão alimentando. Então, qual é o combinado? Se você tem essa criança Todd, não precisa nem ter laudo, que alguns pais nem vão atrás desse laudo. Todd, pouquíssimos pais buscam esse laudo. Todd também tem medicação, né? Para ajudar nesse comportamento que é muito explosivo. Existe medicação também para o Todd. Então, o meu conselho é, já faz um acordo com sua turma. Tira, sai da sala, todos. Pode deixar ele lá. Ele vai se acalmar. Porque a hora que ele se perceber sozinho, ele vai desafiar quem? Porque ele vai vencer o adulto. Ele vai vencer o adulto. Porque nós sabemos, nós temos o controle, nós sabemos até onde nós podemos ir. Não é uma guerra de braço. Então, quem é que vai ceder? Vai ser o adulto. Ele está te arremessando a cadeira. Você vai devolver a cadeira nele? Não, e ele sabe disso. Ele te xingou, falou o palavrão. Você vai revidar com outro palavrão? Não. Quem foi que venceu? Ele. Então, a ideia com o Todd é: fique na porta, fique longe, claro, né? Feche o portão para ele não sair correndo na rua para poder te provocar, porque é incrível. E tem mais uma coisa do Todd. Muitos Todd, eles não são, né? Eles gostam, eles falam mais baixo, porque eles sabem o que vai te irritar. Então, eles vão ali te cutucando. E isso, quando essa reação, esse comportamento com outra criança, a outra criança não é adulto, não é o adulto da relação. A outra criança vai fazer o quê? Vai revidar. Ele falou um palavrão, ele vai, sua mãe é isso. Vai para cima, porque são crianças. Então, com o Todd, peça ajuda, inclusive essa família do Todd, vocês têm que ter como parceiro. Por quê? Porque o Todd, ele precisa do quê? Essa terapia comportamental, ele precisa da psicoterapia, ele precisa de tanta coisa, gente, e do medicamento. É garantido que essa família tem condições, porque todas essas terapias são caras, e os planos de saúde não conseguem cobrir tudo isso. Será se essa criança vai ter, tem tudo isso aqui, tem acesso a tudo isso? A maioria não tem. A maioria não tem nenhuma terapia. Tem uma família extremamente cansada, tem uma escola que está também pedindo para essa criança sair daquela escola. Muitos são transferidos quando estão na pública, né? Até em particular, eu conheço casos que a escola pede à família: olha, nós estamos convidando vocês a retirar o seu filho porque a escola não está preparada para atender o seu filho. Nessa educação. Então, para vocês que vão receber, eu trouxe aqui algumas estratégias para vocês, né? O que vocês podem fazer com essas crianças. Primeiro é o ambiente inclusivo. Então, gente, vocês precisam adaptar o que for necessário. A adaptação, ela é o segundo passo. Você primeiro precisa saber para quem que você vai adaptar. Não se adapta no atacado. Olha, eu vou preparar isso aqui porque vai servir para todo TOD, todo TDAH, todo disléxico, todo autista. Não é assim. A adaptação é individual. Então, você precisa primeiro saber. Por que eu vou diminuir os estímulos sonoros se ele não tem? Se ele gosta de muito estímulo sonoro. Tem muitas crianças autistas, principalmente, que adoram tocar bateria. Olha só, gosta do barulho. E quando está a caixa de som ligado, né, vai lá para perto para ouvir. É porque é hiper, ele gosta de muito estímulo. Então, vocês precisam saber para quem é que eu estou adaptando. Para quem é que esse ambiente inclusivo? E pode ser que as crianças que vocês vão receber, mesmo com laudo, não necessitam de adaptação alguma. Mas uma coisa é certa: promover uma cultura de aceitação e de respeito é essencial. Independente se vai chegar.
aceitação, respeito. Gente, é o básico. Eu penso que a pessoa que está na igreja, isso já é natural. Mas não é bom reforçar. Então, o apoio às famílias. Eu costumo dizer que quando você recebe uma criança neuroatípica, ele não vem sozinho, ele vem como família. E não tem como você trabalhar só com a criança. Você precisa trabalhar com a família. Então, primeiro, para dividir as responsabilidades, né? A igreja não está ali para fazer a terapia, a igreja não faz os milagres. Então, essa família, a igreja não é depósito. Olha, é sábado a embaixada e eu estou tão cansada. Meu Deus, eu vou ter uma manhã, porque a semana inteira ele tem a escola, no final de semana ele não tem. Então, vai ficar em casa, eu vou levar para a igreja. Não é depósito. Então, quando vocês têm, né, essa interação, esse compartilhamento mesmo de responsabilidades com a família, fica mais leve. Então, apoie essas famílias em oração, oferecendo mesmo esse espaço de escuta. Sabe o que o irmão falou, que manda a fichinha? Eu aconselho não só mandar fichinha, mas sentar com a família para preencher a ficha. Porque você vai conversando. Às vezes, gente, essas famílias já estão tão cansadas de, da rejeição que eles nem colocam tudo no papel, por medo da rejeição. Meu Deus, se eu colocar tudo que esse menino faz, eles não vão querer ir lá. Então, numa conversa onde você vai mostrando que você está ali, não é como para acusar, não é para excluir, você está ali naquela conversa. E se acontecer isso, o que nós podemos fazer para ajudar? Eles vão se sentindo mais seguros para ir trazendo a realidade. Porque vocês precisam trabalhar, né, com essa realidade, com essa verdade. Então, levar o que vocês estão fazendo aqui, profissionais para auxiliar vocês. Não é só no curso de formação que vocês vão precisar desses profissionais. Às vezes lá na embaixada. Às vezes vocês vão precisar levar alguém lá na embaixada para conversar com o embaixador sobre esse assunto. Entende? Então, o que mais que de estratégia que vocês podem ter? Então, apoio às famílias, ambiente inclusivo, educação e conscientização. Olha só, gente, treinar líderes. Vocês estão aqui como líderes sendo treinados, mas vocês não vão trabalhar sozinhos. Vocês vão ter os voluntários ali, quem trabalha com vocês. Todos precisam compreender melhor. E quem vai passar isso, às vezes, são vocês. Às vezes, vocês vão levar alguém lá, mas se não tem ninguém, são vocês que vão passar para os voluntários. Gente, a gente precisa ficar atento. Olha, o João, que está chegando na embaixada, a família já falou que ele tem uma questão sensorial muito difícil, ele não gosta que toca nele, ou ele adora abraçar. Imagina esses meninos de 12 anos correndo e agarrando os outros de 12. Que os meninos vão aceitar esse negócio de ficar alisando? Olha só, tudo isso pode acontecer, porque vai ter aquele que quer ficar pegando, quer ficar abraçando, e vai ter aquele que não quer nem que encoste. Encostou, meu Deus, que explosão, para quê? Então, precisa ensinar todo aí, ó. Como eu já falei, ensinar a comunidade a lidar com esses comportamentos. Então, vocês precisam levar essa conscientização. Ela é muito importante. E as atividades adaptadas? Lembra que eu falei que a adaptação, ela não acontece antes. Você adapta, sim, o espaço, né? Vamos deixar aqui, o que eu posso fazer, o que eu já posso levar aqui para receber. A família já finalizou, ele adora bola. Então, o que você já pode levar? Mas você precisa ver essa criança para você adaptar os materiais. Ah, eu vi que a última revista, né, tem um curso, eu até mostrei, que eu fiquei apaixonada pela revistinha. Porque ela veio mais lúdica, ela veio diferente, não é só texto para ler. E eles vão ter dificuldade se for só texto. Então, eu vi uma revista do meu filho que tem desenhos, que tem jogos. Eles precisam disso, gente. Eles precisam, porque antes era um texto tão gigante, mas eu vi que vocês simplificaram. Então, assim, já está bem melhor. E se a revista não atende à necessidade do embaixador, prepare uma atividade de acordo. Vocês estão falando do rei Davi. Só uma ideia que me veio. Lá na revista tem um texto contando tudo sobre o rei Davi. E para ele, às vezes, é só um desenho.
Às vezes ele não vai ler, alguém vai falar para ele, às vezes é um videozinho oculto que você vai mostrar para ele, porque tudo que é em forma de vídeo encanta. Por quê? Porque o tanto de estímulo que tem, né, gente? Por isso que eles amam o celular. São os estímulos que esse cérebro, que é meio bugado, né, que não funciona direitinho, esses estímulos conseguem chamar muita atenção. E é um perigo, né? Porque só piora. Mais um videozinho curto. O que mais? Uma dramatização. O que mais que pode ser feito? É o que vocês vão pensar de adaptações. Silvânia, E a criar Rebeca, oportunidade de participação ativa. vamos lá, a Rebeca complementa aqui no comentário. Sem dizer, né, que fazendo isso, esse comportamento acolhedor que você comentou, de trazer as famílias para mais perto, é uma ótima forma de alcançar para Jesus essas famílias. E aí ela colocou entre parênteses que mesmo esse não sendo o foco da organização, já aproveito para complementar. É o foco da organização sim, viu, Rebeca? Trazer para Jesus tanto os embaixadores, os meninos ali da comunidade, quanto as famílias. E aí, o Lucas faz uma pergunta também. Quais atitudes da embaixada que podem contribuir para o embaixador Contod se sinta pertencente ao grupo e permaneça engajado ao longo dos anos? Meu Deus, que lindo! Não só para o Todd, mas para todos. Ele perceber que ele está sendo acolhido. É isso, ele perceber que ele não está sendo excluído. Então, essas crianças, né, principalmente com o Todd, eles já trazem muitas marcas, né, de, de muitas confusões, de muito apontamento, né? Nossa, mas o fulano, esse aí, e quando ele se percebe, e a igreja é esse espaço de acolhimento. Na igreja, a gente não está ali na igreja, ou pelo menos não deveria, apontando o dedo. E dizendo, ele é encrenqueiro, esse baixa em todo mundo, e nem o professor dá conta dele. Essas falas, né? E às vezes, lembra que eu falei que comunicação não é só falar, às vezes percebe até nas atitudes, na atitude corporal mesmo do. Então é isso que vai fazer com que essa pessoa permaneça ali. Ele se sentir realmente amado, ele se sentir realmente aceito. É ele sentir, quando eu coloco aí no final, criar oportunidades ativas. Gente, todo ser humano tem habilidade. Ninguém nasceu sem nenhuma habilidade. Todo mundo tem. Eu tenho habilidade ou é para desenhar, ou é para falar, para pintar, para cantar, para correr. Tem o filme, né, Uma Professora Maluquinha, você já deve ter visto, que ela criou, né, era para cada um demonstrar sua habilidade. E tinha um que só sabia cuspir, então ela criou a prova do cuspe. Quem cospe mais longe? Ele só sabia cuspir, é um filme, né, de Ziraldo aí, uma professora muito maluquinha. Gente, alguma coisa a pessoa sabe. É quem grita mais alto, alguma coisa você vai descobrir. E você é convivendo que você vai descobrir. E a família vai te ajudar nisso. O que, que ele faz e que ele ama fazer. Oh, meu Deus, que não seja cuspir, né, gente? Mas que seja outra coisa. Mas vocês vão descobrir alguma coisa que essa criança tem condições de fazer. E estou terminando. Gente, espiritualidade e pertencimento. Primeira coisa que vocês também não podem, uma coisa que vocês não podem esquecer é que vocês, a embaixada não vai fazer milagre. Então, vocês vão valorizar dons, vão valorizar talentos, vão mostrar que eles têm lugar, que eles têm propósito na igreja. Ó, a pergunta aí que acabaram de fazer, o que fazer para que ele permaneça? Incentivar essa prática de oração e fé. As famílias precisam lembrar que não é só mandar para a embaixada. Eu anotei aqui que alguém perguntou lá no início o que faz, como que se começa? A primeira aula faz o quê? Você já começa orando. O crente, nós começamos aqui nossa palestra, nosso momento, com oração. Então, incentivar essa família à oração. Nós vamos orar para que essa criança se sinta pertencente, para que essa criança aqui seja acolhida, que ela aqui receba essa aceitação, que ela sinta bem, que ela queira voltar para cá.
Isso, gente, leva esperança, leva conforto para essas famílias. Sabe por quê? Porque essa conversa que nós estamos tendo aqui, dentro de uma escola, ela é diferente. Quando nós falamos desse amor que Deus, ele derrama a unção quando ele encontra um coração obediente. É ele que completa. A boa obra, ele completa. Na escola, a gente não fala dessa forma. Na escola, nós temos no meu trabalho, na minha escola, nós temos uma camiseta e se fosse seu filho. Na escola, nós vamos tentando pelo coração. Ou e se fosse seu filho? Como que você gostaria que ele fosse tratado? Na igreja, a gente entende que é oração. Porque Deus é um Deus inclusivo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Gente, ele morreu por todos. Então, é diferente você levar essa fala para a escola. Nós não temos espaço, não temos abertura para essas falas, né? E nós vamos falando de um jeitinho, né? Mostrando esse amor de Deus, mas a gente não pode falar assim escancarado. E a igreja, ela pode, ela deve ser um espaço de acolhimento. Não tem, olha, a igreja é esse espaço. A gente nem deveria estar falando sobre isso. A gente deveria estar falando apenas do que dessas condições que algumas pessoas têm. Mas sobre inclusão, sobre apoio emocional, espiritual, a pessoa se sentir parte da igreja deveria ser normal, né? Chegou ali é porque quer fazer parte, porque já foi transformado, está buscando essa transformação no Senhor. Então, meus amados, eu finalizo com um versículo que eu gosto demais, que eu uso na minha vida, o que está lá no Salmo 32:8, que diz que eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Eu sempre creio, demais, eu amo esse versículo, porque é o Senhor, e Ele está em todo o tempo nos olhando. O Senhor é Ele que nos dá o conselho, é Ele que nos dá o direcionamento. Quando você, nesse início ali de embaixada, eu não sei se todos vocês já estão dentro de uma embaixada como líder, mas antes do primeiro dia, eu creio que a partir do momento que você se inscreveu nesse curso, você já está em oração, pedindo ao Senhor que lhe instrua, que lhe dê condições de ser o conselheiro segundo o coração de Deus. Porque cada um aqui foi chamado para esse serviço. Então, o Deus que chama é o Deus que está. Então, peça a Ele, Deus, olha, essa aula, eu não entendi muita coisa. Eu vou sair daqui, talvez, do jeito que eu cheguei. Mas me capacita, me mostra como que eu vou trabalhar com essas crianças, me dê amor. Eu acabei de fazer uma palestra, como eu falei lá no Piauí, e eu cheguei, meus irmãos, preparada para aquele momento, né? Tudo certo, eu levei tudo que eu tinha. E era só para mães, tinha alguns pais. De repente, chega uma mãe com a criança. E essa criança, do jeito que ela chegou, ela veio para me abraçar e ela viu tudo que eu levei. Olha, meus irmãos, se eu não tivesse tanta experiência na aula, eu teria pedido para sair. Eu teria dito, gente, eu não tenho como, porque essa criança, ele tomava meu microfone, ele pegava tudo que eu tinha levado, e ele levantava e ele colocava no meu rosto, porque eu falando com o público, e ele queria, e olha, eram mais de 120 mães, era muita gente. E ele vinha, e aí eu tive uma estratégia, porque eu sei que foi o Senhor que me deu. Eu olhei para ele e falei, você é meu ajudante. Você é meu ajudante e você vai ficar ao meu lado. Por quê? Porque ele estava passando, ele tropeçava no cabo no fio do microfone. Ele já tinha desorganizado toda a minha bancada. E aí ele ficou do meu lado. Como eu falei que ele era meu ajudante, o que ele queria fazer? Falar comigo. Né? Ele queria o microfone, ele dizia, eu quero falar de Deus. Eu falei, olha só, menino, pelo menos queria falar de Deus. E aí teve um momento que a minha outra estratégia foi, eu falei, olha só, e eu falava assim, o microfone só para ele, eu virava para ele e falava, deixa eu te contar um segredo, eu estou muito cansado, eu estou quase caindo, você pode me segurar? Me abraça. Se você me abraçar, eu não vou cair. Gente, esse menino me segurou. E aí, 20, meia hora, aí ele olhou para mim e falou assim, ei, eu estou cansado de te segurar. Eu falei, então vai buscar uma água para nós dois? Aí ele ia buscar água, ele brincava, ele corria, aí ele voltava. Eu falei, me segura que eu vou cair. Foi a forma que eu encontrei. E ali, eu sei que foi o Senhor que me deu aquele direcionamento do que fazer. Porque foi a primeira vez que eu estava dando uma palestra e aconteceu aquilo. Eu falei, olha só, é mais uma experiência para a minha vida.
E eu fui encontrando estratégias. Quando ele já cansou de me segurar, já tinha que buscar água, ele foi buscar biscoito, eu dei um cartaz para ele segurar. Eu tinha um coração grande, né, representando ali o autismo, né, as peças, e a alegria dele foi segurar aquele cartaz. Foram mais de 2 horas de palestra. No final, eu dei um presente para ele, porque ele escolheu na minha caixa o que ele queria. Mas eu entendo isso, que é o Senhor, é Ele que nos dá o direcionamento, é Ele que nos capacita. Amados, e aqui, Wellington, eu finalizo agradecendo e à disposição para as perguntas. Já vai dar 10 horas, passei do tempo muito, me perdoe, mas é porque vocês é uma turma que interage bastante. Então, eu creio que vocês foram sanando também as dúvidas no decorrer. Então, eu agradeço, deixo aí meu contato, o Wellington tem, se alguém precisar, né? Porque eu creio que é quando começa mesmo, é quando chegar essa criança que as dúvidas virão. E eu estou à disposição para te ajudar nessa caminhada. Wellington Borges, muito obrigada, sempre à disposição, meu amigo, sempre, sempre à disposição. E vocês podem fazer as perguntas, queridos, se tiverem.